galera do Gerais Negócios, tudo bem? Hoje o assunto é muito legal, como todos, né? Tô chovendo no molhado, né, Angélica? Mas a gente vai tratar de um assunto que o pessoal das antigas e os mais jovens vão curtir demais. O que que é? Fisiculturismo, musculação e crossfit, mas sênior, aqueles coroas, enxutos, sarados, que se alimentam direito, treinam todos os dias e mantêm a forma. O jovenzinho vai lá na academia, sarado também, mas olha, fala, pô, aquele coroa lá tá arrebentando, e tá mesmo. Legal? Estamos aqui com Rubens Garcia Nunes Sobrinho, docente de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. Isso. Platão, né? Corpo e mente são. Exatamente. O Rubinho é campeão brasileiro de fisiculturismo de 1983. Tô com as suas fotos aqui, vai cair na rede, não vou devolver não. Nós vamos escanear e mostrar. Estamos aqui também com Warner Arthur Siqueiroli, meu digníssimo marido, engenheiro e praticante de fisiculturismo e musculação há décadas. 4 décadas. E dá dica para os jovens na academia sobre como manter o shape, o físico. E estamos aqui também com Leonardo de Toledo César, cirurgião dentista e atleta master de crossfit, é isso? Isso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Então, dá uma geral aí no nosso grupo prazer, top de hoje. Arthur, bem-vindo. Eu Cara, acho que que tinha que ter prazer. falado O quê? do passado dele como karateca. Ah, não é também, musculação. Karateca. Lembrando. Olha, o Arthur também, na década de 80, 90, teve também uma indústria, né, de aparelhos de musculação, a Siqueiroli. Quer dizer, vocês todos, os três aqui, entendem demais, são mestres no assunto. Eu acho interessante esse fato dele ser fabricante de aparelho, porque ele tem que entender muito sobre o esporte, sobre a mecânica, sobre os movimentos, a né? biomecânica. A biomecânica, inclusive ele está lá na UFO, né? Como é que um músculo opera mecanicamente, né? Então vamos começar com isso. O que você pode nos falar sobre isso aí para os praticantes de crossfit, de fisiculturismo, sobre a biomecânica, a mecânica do músculo? Você pode explicar muito sobre isso, isso é importante. Vamos lá. Então, havia nos anos 70, houve uma grande explosão de investigações sobre o modo como os músculos contraem, né? E aí alguns inventaram até aparelhos com variação de força adequada para cada músculo. Então essa variação não era através de mecanismos circulares, então, mas é através de curvas, né? Então, essa preocupação e o entendimento de como um músculo se contrai, a compreensão da biomecânica do movimento de cada articulação é decisivo para um esporte de alto desempenho. Então isso começou lá atrás. Hoje nós já temos isso evoluído, desenvolvido em equipamentos, máquinas ou não. O que você acha? Olha, particularmente eu acho que houve uma grande evolução até os anos 90 e depois as indústrias começaram a ter uma preocupação estética muito grande e eu entendo que hoje, mecanicamente, os aparelhos pioraram. Pioraram? Isso tem a ver com o seu Kami. Exatamente. O que você pode falar sobre isso? Esse estudo da biomecânica, ele é mais antigo do que essa musculação moderna, né? Ele começou ainda num outro século, lá por volta de 1870, com um cara, um fisioterapeuta suíço, Gustav Zander, que desenvolveu essa adequação biomecânica, né, Rubens? Ele usou um Kami para
conseguir fazer com que chegasse no músculo Posso uma entender carga... o que é um kami? Boa! Eu sou o juvenil aqui. Me ajudou. Eu preciso saber Eu o ia que é um perguntar. kami. Aquela Boa. elipse que tem no aparelho, que a corrente passa por ela, ou a correia, né? Algumas são circulares, outras são meio ovaladas. Ah, tá. o cara descobriu, esse cara lá usando, ele descobriu que o músculo ele não tem a mesma força, por exemplo, todo contraído e todo alongado. Aqui ele tem menos força, aqui ele tem mais força. E ela vai variando daqui até lá. Outra coisa, o músculo ele está preso na articulação, formando aqui uma certa geometria. Então, quando o músculo começa a puxar seu braço, por exemplo, no caso do bíceps aqui, ele precisa fazer muita força, porque ele está muito perto do centro de rotação. Quando ele movimenta mais, aí o ponto de inserção ficou um pouco mais longo, fica mais fácil. Isso reflete na força que você tem na mão. Então aqui você tem menos força, aqui você tem mais. O que o kami faz? Você pendura um peso nele, né? Que tem um peso constante, que é o que você seleciona no aparelho, e à medida que o kami vai rodando, o raio do kami, que ele é ovalado, o raio dele muda. Então quando o raio está longo, esse peso produz mais torque, que é mais difícil de você levantar o peso. Quando ele vai girando e o raio fica menor, o peso fica mais leve. Então o cara desenhava o kami de acordo com o que ele media no braço do cara. Então aqui tinha menos força e aqui tem mais força. De forma que o músculo mesmo fazia a máxima força o tempo inteiro. O kami é aquele oval, é uma superfície, né, que tem um centro e um desenho ovalado. Agora, e você manipula do jeito que você quer. O Rubens falou que os equipamentos pioraram. Isso tem alguma ligação? Você faz alguma ligação com isso? Não evoluiu nisso? Como é que é? Essa pesquisa de kami, né, de variação de força, um sujeito famoso no início dos anos 70, chamado Arthur Jones, ele imaginou a tese de que essa variação de força ela seria melhor se obedecesse a proporção áurea, né? Por isso que o aparelho dele chamava Nautilus, porque é igual um caracol, né? Sim. Então, muitas pesquisas foram desenvolvidas pensando nisso. Qual que é o estímulo máximo para que a máquina ofereça um desempenho máximo para o atleta? E depois as máquinas passaram a ser mais e mais bonitas, né? Preço de um automóvel. Sim. E se você olhar lá no mecanismo, elas são circulares ou simplesmente um semicírculo. Agora você falou Aí em piorou. força, né? Por exemplo, o CrossFit, a gente vê que exige do atleta muita força. Não sei se eles fazem utilizam muito essas máquinas. Não. Mas a questão do CrossFit é um pouco diferente. Trabalha com anilha, com barra, como é que é? É o que eles chamam de funcional, né? Exercício funcional. O CrossFit trabalha 10 valências, que eu não vou me recordar agora de todas, né? Mas é para dar um condicionamento geral. O que é valência? Boa pergunta. Te peguei. Como diz, né? A gente ouve eles falarem. Deixa assim, seria, tipo assim, básico. Força, velocidade, Sim. resistência, mobilidade, técnica. Tem que desenvolver 10 Isso, valências. Entendi. Isso. Então, por exemplo, às vezes no fisiculturismo foca mais numa valência. Na maratona, resistência. E aí o CrossFit tenta trabalhar, eu acho que provavelmente todas, para ver quem é o mais condicionado. Então nós fazemos todos os tipos de exercício para tentar ser o mais completo possível. Né? Pois é, e o que é mais completo? Aqui a gente tem fisiculturismo, o Arthur era karateca, a minha menina é campeã de karatê e eu já vi ela fazendo a musculação porque é fundamental para que ela consiga força e resistência no karatê e no CrossFit. Você também faz musculação, que eu vejo você lá na academia. Assim, eu não sou formado em educação física, então não posso ficar falando muito da especificidade, né? Mas a musculação acho que é a base para todo esporte, né? Hoje em dia, para qualquer esporte que você pratica, eles indicam musculação, principalmente depois de uma certa idade, né? Até para enrijecer, né? Eles falam que um músculo, quando ele está mais forte, ele enrijece o osso, né?
Assim, ele ajuda a evitar osteoporose. Gente, ela é gostosa. Eu agora vou perguntar. Qual sua idade, Leonardo? Eu tô com 49, vou fazer 50 agora em 49. setembro. Em setembro. É. Virginiano Libra. ou libriano? Libra, eu sou muito Libriano, equilibrado. muito equilibrado. Arthur Siqueiroli. Quantos anos? 63. 63. Rubens Garcia. 62. Caraca. Eu sou juvenil aqui. A gente está aqui conversando das Como particularidades de conseguir isso? cada esporte, né? Falamos até de biomecânica e tal, mas eu acho que o que chama a atenção das pessoas com relação a gente não é mais o fato do Rubens ter sido um campeão brasileiro, dele estar praticando o esporte competitivo com essa idade e tal. Tem a ver com a nossa idade. E as pessoas como que vocês chegaram isso, com as essa pessoas que olham para a gente, saúde? é comum a pessoa chegar na academia e me perguntar a idade. Está acontecendo isso demais, né? Agora não tem mais Arthur, agora é seu Arthur. Agora é seu Arthur. É senhor Arthur. Eu até hoje ainda Não digeri, caiu a né? digeri isso, não. Eu sou Mas o tiozão do boxe. tá vendo? Chama de tiozão do O cara chega, seu Arthur, e fala, qual é a sua idade? Aí eu respondo, tem 62. Gente, mas essa é a idade do meu avô. É. Aí ele quer saber como E que a não só gente homens, chegou lá, mulheres também, né? como que a gente Como? chegou lá desse jeito, Desse né? jeito. Então eu acho que as pessoas, acho que o que é comum para nós três aqui hoje, né, é responder esse tipo de pergunta. Como que você fez para chegar até aqui, né? Nós três sabemos que não tem mágica, né? Não. Não é Agora, mágica. esforço. uma coisa que... É só uma resiliência ali, é Uma só coisa uma que disciplina. os jovens, eles têm que... Eles olham, né, o cara forte, malhado na academia, para ele é imediato, vou tomar alguma coisa. É a febre dos suplementos, né? E aí, o que vocês acham disso? É necessário? É esforço? É o quê? Qual é o pulo do gato? Dedicação. O pulo do gato. Vamos lá, fala aí, Toninho. Não, eu acho que toda essa parte de suplementação, então até a reposição hormonal, vai de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, se fizer um acompanhamento médico e realmente a pessoa tiver com a taxa baixa e precisar fazer a reposição, tudo tem a sua indicação, né? E mesmo que seja suplementação, creatina, whey protein, eu acho que tudo Hoje tem que muito ser... produto. É um Você vê, acompanhamento do eu profissional. Hoje em né? dia, É nutricionista tem um Sim. monte. Né? Eu não sei se na época do Rubinho, por exemplo, se tinha Não. tantos, nem era Não. comum, ou nem sei se existia. Existia, mas Era não era... autossuplementação, não era mais? Eu procurei endocrinologista e nutricionista, o que era um Ah, é. diferencial. Mas era muito, não era comum. Era Hoje, mais raro. a medicina desportiva, né, e nutricionistas e nutrólogos são fundamentais para qualquer atividade esportiva. Eu acho isso bom porque você vê essa quantidade de profissionais de nutrição que existem agora, mostra o interesse das pessoas em se preocupar com o básico, que é o demanda importante, aumentou. que é a alimentação, né? Porque mesmo se nós fôssemos falar de hormônios, né? Ah, vou tomar alguma coisa. Não, se você não se alimentar bem e treinar corretamente, não vai surtir efeito. Porque não tem milagre. O que você come Eu sou diariamente? vegetariano, né? Eu sou ovo-lacto vegetariano, né? Sério? Eu virei vegetariano 2 anos atrás. Minha filha, né? E Porque consegue dizem que a manter carne o faz muita esporte. falta, a proteína da carne. Então, por quê? tem um documentário no Netflix que fala muito sobre isso, né? Explica pra gente. Que nos vegetais também existe a proteína vegetal, né? Então, que ela é suficiente também para exercer a mesma função. Lógico que a quantidade vai ter que ser maior de ingestão, porque a absorção da proteína animal e a vegetal, a absorção pelo organismo é diferente, né? Quantos Mas ovos você come ovos, por dia? A ovos, É. eu como uns 4, 5. Eu suplemento com whey, né? Certo. Bom, inclusive o Arnold, Lewis Hamilton, são todos vegetarianos. Eu li artigos recentes que quebraram esse mito de que proteínas vegetais não tinham os aminoácidos essenciais, só eram encontrados em proteína animal. E tem. Por exemplo, a proteína isolada de soja tem todos os aminoácidos essenciais, né?
E quando ele, no caso dele, né, complementa com ovos e proteína do leite, é uma alimentação de altíssima qualidade. A gente pode dizer que a carne não faz falta? É isso? Nesse sentido, se alega, né, que a carne ela fornece B12 e ácido fólico. Então, essa suplementação tem que ser feita, pode ser feita manipulada e tal. Sem carne, B12 e ácido fólico, Vai haver falta. vai ter falta. Por outro lado, a carne está relacionada, eu não sou especialista, mas eu leio sobre o assunto, ela está relacionada com uma predisposição maior à formação de pólipos intestinais e câncer de intestino. Qual é a sua alimentação? Como é que você se alimenta? É mais ou menos como o Toledo, né? Você também eliminou carne? Não, eu como ainda muito peixe, porque eu adoro peixe, né? Eu adoro comida japonesa, mas carne de vaca mesmo não tem tempo que eu não como. Mas você acha que tem problema aí, a carne de vaca tem problema nela mesma ou por causa de hormônios? Igual de frango? Bom, eu tô... Qual é a desconfiança? Não sendo especialista nem em nutrição, nem em medicina, né? Mas esses estudos comprovam que carne predispõe à formação de pólipos intestinais. É isso que eu acho que é o problema. Como é que eu fico nessa? Eu sou um vegetariano de segunda ordem. Como assim? A vaca Explica. come o capim, eu como a vaca. Não tem jeito. Você está no topo da cadeia alimentar. Sou carnívoro. E o Arthur está no topo da cadeia alimentar. Não, mas ele também, ele pesa, gente, ele tem a balancinha, a gente senta para almoçar, a gente repete, ele tá pesando. Tá, Léo? Controlado. Eu não chego a esse nível de pesar Ele os pesa o alimentos, alimento né? dele. Essa todinho. foi um exercício mais recente. Eu passei a minha vida inteira treinando sem ir me alimentando de forma saudável. Falei que brinquei que eu como carne. Eu como carne, não sou vegetariano. Mas não cometo nenhum excesso, não. Né? Mas pesar e ajustar os macronutrientes, a proteína, o carboidrato e a gordura, foi uma coisa que eu não fiz. E agora, por uma questão acho que é mais assim, uma vontade de me esmerar um pouco mais no esporte e verificar quanto de resultado eu consigo extrair hoje com a idade que eu estou, num treinamento mais sério, me levou a fazer isso. Você sabe que eu não pesei alimento a vida inteira, eu comecei agora. Agora a fruta é uma coisa muito interessante, porque aqui em casa a gente é macaco. De banana? A gente pasta muita banana. Eu como muito também. Pois é uma fruta recomendada? Ela tem Como é um que é? teor glicídico alto, ou seja, o pessoal do treinamento aí fala, banana. Eu como banana pra valer, porque banana é rica em potássio. Potássio. E Evita câimbras, né? Falam que a banana, inclusive, evita câimbras. Já ouvi falar. E tem muitas outras coisas. Ela é importante, por exemplo, na formação de serotonina. Então é um alimento muito bom, banana. E o teor glicídico a gente queima treinando. Eu acho que a alimentação tem muito a ver também com a maturidade da pessoa, sabe? Eu não era de comer frutas, gostava muito de fast food, essas coisas. Então, assim... Mudou tudo. Depois que eu virei ovo-lacto vegetariano, por exemplo, hoje eu aprecio o sabor, meu paladar mudou. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso aí tem muito a ver com o estágio de vida que nós estamos, né? Porque quando Tem você é quanto jovem, tempo você você tem tá menos treinando? autocontrole, Sim, você come procura mais o horário. prazer do que... Você não tem um pensamento a longo prazo, né? Quanto tempo você começou no CrossFit? Tem 8 anos. Comecei no CrossFit Uberlândia com o Cláudio Clemente, o Brasília, que jogava basquete na Brasília, Unitri. sim. É ele que trouxe o CrossFit para Uberlândia. Que E legal. como que é o ritmo de vocês, assim, para manter isso, né? Por exemplo, o CrossFit é diário? Então, como que é esse treinamento de vocês? eu tenho... eu contratei um coach, né, que ele faz uma planilha para mim. Então, assim, o treino que eu faço não é só a aula e também não é da minha cabeça, né? Eu falo que cada um tem que estar no seu quadrado, né? Então, quando você tem as pessoas que têm o conhecimento, o resultado é muito melhor. Então, eu tenho o meu coach, que é o Rodrigo Aires. Então, ele faz um planejamento para mim anual. E aí eu faço em 2 períodos. Eu faço de manhã, depois que eu deixo as crianças na escola, e aí eu vou à noite e faço a segunda parte.
Aí tem toda a parte de cardio, musculação, aí tem os WODs do CrossFit. São 5 vezes na semana ou 7? Você Então, faz 2 vezes, né? nessa hora eu não tenho maturidade. Por exemplo, hoje eu tinha que ter descansado, foi aniversário de um box, e eu fui lá prestigiar e treinei, e o treino foi muito puxado. E eu tinha que ter descansado. É porque a dica né, como nossos telespectadores querem saber aqui, né, para manter, para chegar a essa idade, né, com essa força, com essa motivação, eles têm que começar hoje a ter um ritmo, ter, né, uma consistência. Consistência. Então, a musculação, hoje o fisiculturismo continua assim também. Você também faz todos os dias, Rubens? Eu faço todos os dias, com exceção de sábado. Né? Domingo eu faço. Eu tenho feito, né? Eu tive várias interrupções durante a vida, mas é importante, assim, para a minha saúde mental, sobretudo, o treinamento é importante. Olha aí, galera, o assunto tá top, né? Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, relaxa, todo mundo respira. Pra quê? Pra você. Agora é o seu momento. Deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo com aquele pessoal que está pensando em entrar em forma, está assim desanimado. Olha aí, gente, a galera aqui, ó, é exemplo. E se inscreve no canal. Vai lá, se inscreve no canal, é rapidinho, ativa o sininho das notificações. Aí a gente fica bonito na fotografia. Vamos lá? Ô, Angélica, você estava falando de... Onde é que a gente parou? Mente, corpo, são, mente, corpo, conexão, mente, o Rubens estava comentando Eu Pode comentei comentar. que treinar todos os dias, para mim, é importante, porque melhor, ajuda no equilíbrio mental. Né? De fato. O que você sente? Porque falar, teoricamente, todo mundo fala. Ah, tem que treinar, porque produz isso e aquilo. Mas, então, me conta, você que já treina há muito tempo, o que você sente? Você sai de casa de um estado, vai para UFO, tá em outro estado, vai treinar, é outro estado? Como Exatamente. Conta. É uma questão muito complexa, se a gente for entrar na complexidade disso, de neurotransmissores, mas... o que eu sinto, de fato, às vezes eu vou arrastado, assim, eu vou... Fala, não vou. Falta muito pouco. A Soraya que te leva? Isso. A Soraya é a esposa. Ela me força a ir quando eu não quero ir. Super disciplinada também. Ela também a faz, sério. ela também Eu faz. conheço a Soraya Opa! também. A Soraya Ela tá numa performance melhor que a minha. Devia ter trazido ela. Vamos gravar com ela, então. Com Eu ia dar essa sugestão. É. Porque aqui tem 3 representantes aqui, numa questão de idade, eu acho que está bem representado. Falta aí um cara mais velho, né, Rubinho? A gente conhece gente aí com mais de 70 e até com 80 anos que está em plena forma também. Eles poderiam vir. Agora aqui, nós somos 3 homens, né? Sim. E eu acho que eu trazer as acompanho mulheres. elas na academia também, e elas têm representantes da mesma idade nossa que estão com performance igual ou melhor. Então. Ela tá melhor. Nessa idade no meu também? caso. Ela tem 54 também. É a sua esposa. Também. Então aí ela te leva e separou. O que você sente? O que Então, acontece? logo que eu começo a atividade, eu sou muito concentrado, né? Isso é uma disciplina que eu adquiri com anos e anos e décadas de treinamento. É o hábito, né? O poder Muito do hábito. focado na execução dos exercícios, mas quando eu termino, assim, é como se tirasse um estresse mental incrível. O cansaço se instala, o cansaço... É até gostoso. Físico, não, o estado de espírito, vamos dizer, é muito, extremamente bom. Você também sente a mesma coisa? Gente, Chega querendo morder no peso na anilha. tem dia E que aí? você, para sair de casa, conforme foi assim a performance do dia, né? E a gente fica bastante... Mas eu te levo na academia. Não, você não vem com essa história, não. Tem que chamar a Rafa. Ele é que te leva, Não Tem que- queima cara, meu filme! É o contrário da sua cara. Não queima meu filme! Não, é bom que queima ao vivo a coisa, porque aí quando eu falar vamos, você vem. Ué. E você, Toledo? Não, eu primeiro que eu adoro fazer exercício, né? Então, e como CrossFit, eu sempre fiz exercício, joguei bola, tênis, essas coisas.
E o CrossFit é uma coisa assim, onde eu me encontrei, né? Porque apesar de ser você tentando ser melhor, você não está disputando com ninguém, é você tentando ser melhor a cada dia, melhor do que o de ontem, né? Então, assim, é um desenvolvimento pessoal, mas o fato de treinar em grupo, de ser uma coisa dinâmica, né? E me faz muito bem. O ambiente do CrossFit eu gosto demais também. Então, o CrossFit, ele é assim, diversificado, né? Porque eu li, diversifique o seu treino. O CrossFit proporciona isso. Proporciona isso. Você faz... O que acontece dentro do box, do CrossFit? Vai lá, conta. O que acontece no box? O que acontece? Não, O que vocês fazem? É isso, a gente tem chega... o levantamento terra, que é o que todo mundo conhece. Isso, assim, o CrossFit trabalha ginástica, levantamento de peso, exercícios de resistência, então tem todo tipo, tem pular no caixote, todo mundo acha que é virar pneu e fazer aquele movimento com a corda náutica, né? Nunca fiz. Eu tenho 8 anos, nunca virei nenhum pneu, né? Mas a gente faz muita barra, flexão, muscle up, né? Coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que é muscle up, que é subir na barra, quando você balança e sobe na barra. Aquele movimento na argola, que quando eu era criança assistia as Olimpíadas e via o pessoal na ginástica olímpica. Então hoje eu com 50 anos, fazer aquilo pra mim me traz uma felicidade tão grande, né? E é pesado, né? Porque a minha menina me convidou para um CrossFit do Dia das Mães, eu quase morri. E eu faço musculação, mas eu quase morri. O CrossFit, você pode adaptar todos os exercícios, né? Você não é obrigado a fazer o que está proposto. Né? Então você adapta. É um programa, igual você falou. E aí existe sempre uma variação para os exercícios propostos. Então se você tem alguma limitação física ou se você não está em forma, se você é uma pessoa que é sedentária e vai começar o CrossFit, os próprios coaches vão falar, não, nós vamos fazer aqui uma adaptação porque você não está apto ou condicionado para fazer desse jeito, certo? E o CrossFit, assim, existe uma fama, né, dos haters, né, de falar que CrossFit machuca. Lesão, bem. Faz 8 anos que eu faço. Eu nunca tive lesão. E quando eu joguei bola, rompi ligamento de tornozelo, tinha lombalgia, travava. Porque a gente vê vocês treinando lá dentro, pelo vidro, e falar, não, agora acabou. Agora ele machucou. Não, o pessoal sai animado. Por exemplo, se a gente olhar, musculação, fisiculturismo, o CrossFit, o físico, o resultado é parecido, é muito... No CrossFit você acaba ganhando uma massa muscular também, né? Assim, o Rubinho sabe melhor do que ninguém aqui, que qualquer estímulo que você der para o músculo vai ter uma hipertrofia. O CrossFit, eu entendo que seja uma atividade mais completa, porque a musculação sozinha, ela dá um estímulo. Nós temos vantagens corporais, na saúde, nos ossos, nos músculos. Falta o aeróbico? Falta condicionamento cardiorrespiratório. E também não tem alongamento, coisa que no CrossFit tem. Então, o CrossFit é uma atividade completa nesse aspecto. A musculação, ela deve ser completada. É preciso fazer alongamento, é preciso fazer exercícios cardiorrespiratórios. Ela não é completa nesse aspecto. E nesse aspecto da lesão, você acha que existe perigo no CrossFit? Não existe? No CrossFit, a questão é... Todo lugar tem, Todo esporte tem seu risco, né? Um atleta de alto desempenho, né, no Toledo, tem participado de competições. Então, ele acaba conhecendo os seus próprios limites. É uma coisa muito subjetiva, né? De ter um conhecimento. Então, ele tem sinais de biofeedback no próprio músculo que ele sabe antes de se lesionar que ele tem que parar, porque senão ele vai machucar. Não posso ultrapassar aquela... Só pessoas que não têm essa consciência corporal que estão sujeitas mais à lesão. Porque não conhece os seus limites, e não tem essa sensibilidade de até... Não sente quando o músculo já está muito exaurido, porque a exaustão também provoca a lesão, né? Não é só o peso, não é só a carga.
Qual que seria uma dica, Rubens? Porque você foi campeão, né? Em 1983. Qual que seria uma dica, assim, de quem quer seguir, quer estar começando agora, o jovem, né? Como chegar lá, como tá? O que você teria para dar de conselho para esse pessoal aí que quer saber mais um pouquinho? Então, na minha época era muito improvisado. Nós tínhamos que estudar para entender. Nós comprávamos Tinha muito livros. pouca informação, né? Agora Disponível, né? Livro de fisiologia, livro especializado de cinesiologia, a mecânica da musculação. Hoje tem bons profissionais, né, competentes, nutricionista e profissional de educação física. Para quem está começando, é fundamental ter um planejamento feito por um profissional. O Toledo, ele tem um profissional, um treinador, né, que o acompanha. Na nossa época, minha e do Arthur, a gente tinha que estudar e aprender. Mas eu falo assim, tipo um planejamento, né? Ah, eu quero competir, né? Por exemplo, que a gente sabe que você chegou ali a competir com pessoas muito da área lá, até era o Arnold, né? Eu queria que você falasse, eu lembro que ele veio aqui naquela época e vocês falaram a respeito. Dá um pouquinho dessa universo aí pra gente conhecer. Foi uma história casual. Ele, nos anos 80, ele esteve no Rio de Janeiro para fazer algumas filmagens e visitou algumas academias. E quando então, foi o Arnold? Foi o Arnold. E nós vimos aquela... O ídolo, né? Como que era o futuro? Como é que era o filme, gente? Exterminador do Futuro. Exterminador do Em Futuro. 83, Foi antes. Ele ainda disputava o Foi antes. Foi antes. Ele disputava, então. Começava. Aí eu lembro que ele esteve no Brasil, eu sei que a teve gente lá, era da época da academia. E E nós aproveitamos para fazer todas as perguntas Foi na época possíveis. da Power Gym? Não, a Power Gym Não, era Atleta, foi bem na- antes. Foi da atleta, Foi da não foi? Power Gym. Ah, Foi bem antes. Lembra da Power Gym? eu lembro, Olha aqui, O o Martins, da Power Gym. na Foi época... só. Você malhou lá? treinei. Foi na época do Martins. Na Power Gym, do outro lado da Getúlio, né? Não, na que era Martins, aquela rua. isso, Não. isso. E numa rua Na rua diagonal do lá. Barnazé ali. Eduardo Marquês. Eduardo Marques. É. Você treinou Treinei lá? lá. Nós treinávamos lá também. Nós também. Eu lembro. Cara, que mundo pequeno. Então, conta um pouquinho. Acho que isso era 8. Eu treinei lá, acho que em 88. Por aí. A academia foi de Eu era que até que sócio, ano? né? Coloquei equipamento para lá em 86. Ah, você Qual foi o período da 92. academia lá? Eu saí antes, né? Ela funcionou até 2000 e pouco. Mas eu Inaugurou já... quando? Que ano? 87, não. Olha só, pra mim era... Eu lembro que eu tinha um amigo meu da minha sala, a gente ia junto pra treinar, marcava horário, ligava. 86. Vamos, encontra em tal lugar, né? Ia a pé, Tinha encontrava. Você via eu e a Angélica lá. Tinha uma coisa interessante Eu lembro que vocês já eram namorados. na Power Gym, é que o Toledo falou no ambiente que tem no CrossFit, né? Essa amizade, esse aspecto social Era bom, hein? e todos focados Era muito para o mesmo gostoso. objetivo, é uma coisa que a gente não acha facilmente Sabe na por quê? academia. Sabe por quê? Ó, fone. Eu mesma, eu vou treinar com o fone. Aí o Justino, por exemplo, chega, Dona Rosane, aí eu faço questão de não escutar. Porque vem com Dona Rosane, eu não escuto. não Não dá. é comigo, não é comigo. Mas aí eu tenho que tirar o foninho pra ouvir a pessoa. Naquela época tinha mais Tá interação. todo mundo com fone. E uns ajudavam os outros no Sim, treinamento. Né? Sim, hoje Eu não. lembro que vocês eram uma equipe, né? Vocês eram um grupo, assim. Por isso que eu queria que uns você ajudavam comentasse os um outros. pouquinho dessa época. Até nos torneios, né? Como é que Eu acho que hoje em dia isso aí tem muito a ver com o tipo de sociedade que nós estamos vivendo, né? Que é o ego tá lá em cima, a vaidade. Então, assim, individual, você vai né? ali... Eu faço musculação também, que faz parte da minha planilha. Mas, assim, quando eu vou lá pra musculação, você vê que tem muita gente vaidosa, muita gente arrogante. Vai pra tirar foto, né? Como o Então pessoal não fala. interage, Não sabe? interage, E não já interage. na época dele, por exemplo, do Rubinho, devia ser uma coisa, tipo assim, mais uma, né? União, irmandade, porque todo mundo tinha o mesmo objetivo, né? Outra coisa, o objetivo também era, né, não só ficar forte. A academia era lugar de exalação. É ou não é? É ou não é? Eu acho que hoje ainda é. Não é. Você não vê os rapazes conversando com as moças. Não vê. Olha, eu vejo.
Você vê? Principalmente os coaches. É muito engraçado. Chega um cara e chama o coach para ajudar ele. O coach fala, ó, esse aparelho aqui, depois o senhor vai para mim. Me chama se tiver algum problema. Aí chega uma menina. Entendeu? Não. Chega aquela coisa na academia, né? Aquela que passa e entorta o pescoço de todo mundo. Não, eu nunca vi, viu, Luciano? Aí já Eu chega, nunca reparei. já chega um Luciana. coach de cá, chega 3. Aí a senhora faz assim, não, é melhor não. Não, você não acha que é melhor? E já fica discutindo. Daí você dá uma rodinha. Mas eu tô falando treino que é do bom, lance ó. de ir pra academia e Pra conhecer cantar, gente. conhecer. Conhecer gente. Não, o celular. Pois é, Você falou o celular, fone, né? ele Mas assim, eu acho que... O celular bota a pessoa dentro de um mundinho só dela ali com o celular. Mas hoje também com o movimento feminista, essas coisas, ficou muito bem claro também que, por exemplo, as mulheres, quando muitas vão para treinar, elas querem treinar. E elas não querem ninguém dando em cima ou enchendo o saco, atrapalhando o treino, entendeu? Então eu acho que essa nova geração não fica lá cantando na academia, É outra cultura. porque isso já está ficando meio que... Não é questão de cantar, é conversar, trocar ideia. Não é? Na nossa época de academia era gostoso. Era importante. Exato. Você fazia muitos amigos na academia. Hoje é só oi, pá. No CrossFit, eles Sim, são... exatamente. Os meus melhores Coletivo. amigos. O CrossFit é mais legal, assim, nesse aspecto. E aí, você estava falando do Arnold, não foi? Tava falando do Isso, Arnold. Não, dos ele eventos que você esteve lá no Rio, visitou algumas academias, nós conversamos sobre exercício, sobre filosofia de treino, o que tomar, quais os suplementos, quase não existia, no Brasil não tinha suplemento, né? E eu aprendi muitas coisas aí com poucas conversas com ele, né? E ele era, assim, uma pessoa que não colocava uma barreira com as pessoas. Era acessível. Nessa época ele era muito acessível, né? E foi uma experiência bacana, tem até uma foto com ele. Mas. Tá aqui? Não. Depois nós Essa vamos foto eu colocar, lembro dela, da foto que ele tirou com o pessoal da academia. eu lembro. o pessoal da academia. E hoje tem algum ídolo assim que vocês identificam como o Arnold Olha, foi na época? na época era mais romantizado. Hoje é uma indústria tão poderosa, né? Que. Pulverizou, né? Você não sabe mais quem que eu vou seguir. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quem Tudo que você bem, gosta, tá tudo Arthur? certo, mas existe um grupo, sempre tem, né? Tem. Aquele grupo que gosta muito da musculação. E hoje tem um menino aí. Eu falo menino porque o cara não tem 30 anos, ou se tem no máximo, o Ramon, que começou a competir e foi quinto colocado no Mr. Olímpia na categoria Classic. No primeiro ano dele do geneticamente, Olímpia, né? né? E depois, Conhece no ele, segundo ano, que foi o ano passado, o cara foi o segundo colocado. E olha que ele perdeu para um cara que é um monstro, um mito, um canadense. Eu queria pegar o gancho, porque assim, a Então, gente esses aqui caras não- a gente acompanha a e gente sente, não né? conhece Tem uma muito, né? Eu genética imagino que fantástica. nossos espectadores também não vai saber isso. Você falou de uma categoria master, não? Não. Explica pra gente, a Rubens, musculação, como que funciona as essas categorias, o Rubens pode te dar uma Como é que é Já classificado? mudou muito, né? A Confederação Internacional de Fisiculturismo, né? IFBB. Então, na minha época, só tinha homem e mulher, né? E pelo peso, as categorias eram pelo peso. Hoje existem várias categorias, né? Physique, Classic, o Open, que é o mais forte possível, várias categorias femininas, então a coisa se pulverizou muito, né? A pessoa já dedica o treino para competir naquela categoria. Naquela categoria Depende do específica. peso dela, do tempo que ela vai ter que... Parece que eu vi alguma coisa que se ela dedica mais aos membros superiores é uma categoria. Se é mais... Existe isso, mais... parece que eu tinha visto alguma Tem coisa uma a respeito. categoria masculina que é Physique, que eles competem de bermuda. Men's Physique, né? Menos físico. Eles competem de bermuda, aí o foco é a proporção no torso e até a beleza física conta nessa categoria. Não sabia não. Tem. Conta Homem, também isso? O cara No CrossFit compete com também traje tem? de banho, com O quê? bermuda. Categorias? Tem as categorias, Como tem que é? a categoria principal, né, que é o Elite,
Aí depois, isso para o CrossFit Games, né? Aham. Aí assim, normalmente no Brasil tem a RX, intermediário e Scale. Ah. Scale é o iniciante, aí tem o intermediário, que é o pessoal que está ali no meio do caminho, e o RX é o pessoal mais avançado, que disputa o torneio CrossFit Brasil. Você competiu esse ano. Eu competi uns 40 Como dias foi? atrás, a seletiva do torneio CrossFit Brasil, mas teve uma prova que eu fui muito mal. Eu Qual errei, foi a dificuldade? eu errei, acho que a estratégia, porque no CrossFit tem um coach aqui no Brasil, que é o Júnior Carvalho, que ele fala que no CrossFit rápido é devagar e devagar é rápido. Que cai naquilo que a gente estava conversando mais cedo, que é onde o que eu gosto de filosofia, né? Que é você se conhecer, né? Na vida você tem que se conhecer, né? E aí tinha um exercício lá que eu me empolguei e eu fiz várias repetições de começo. E depois eu travei. Entendeu? Porque a força acabou. Não travou o músculo, e quando o músculo trava, Tem que parar. não vai. E aí eu fiquei ali numa luta para conseguir terminar aqueles movimentos. Aí eu fui para os próximos, só que aí o tempo acabou. E aí nessa prova eu fiquei, acho que em último. Aí me jogou lá embaixo na classificação. Onde foi? Eu disputei a etapa lá em Jundiaí. Jundiaí. Eram 7 etapas, né, em várias cidades. Inclusive você trouxe, né, os vídeos, fotos, a gente vai colocar aí Mas para é um o pessoal aprendizado, ver, né? do Rubens também. É um aprendizado. Quando isso acontece, é um aprendizado, né? Eu até conversei depois com o Tirso, né, que é meu coach, que eu falei, eu não devia ter ido na empolgação, o pessoal estratégia, gritando, né? Estratégia. sabe? Porque quando você vê... Na verdade, eu acho que em todo esporte, os atletas que se destacam, eles têm a estratégia e o controle emocional para executar aquilo. Eles não se deixam levar pelo Tem que treinar momento, mente nem e pela corpo, né? torcida. Entendeu? Tem que treinar E eu acho mente e isso bem com a maturidade, se bem que eu já tô com 50. Não, a maturidade Mas é mesmo um esporte assim, de competição, né? Mas mesmo assim Experiência você na vê competição, que né? Tem que ter também, o que né? falta é experiência de competição, né? Aham. Porque o CrossFit é um esporte relativamente novo e eu comecei a disputar ele em nível nacional tem 3 anos, né? Então toda vez que eu vou eu aprendo uma coisa do jeito mais difícil. Né? Então, aqui tem uma pergunta interessante, ó. Como que o CrossFit pode ajudar os homens mais velhos não, vintage, a manter ou melhorar mobilidade e flexibilidade? No CrossFit, uma das valências é a mobilidade, né? Porque para você poder executar os movimentos com técnica, você tem que ter mobilidade. Senão não vai. Para evitar lesão, você tem que ter mobilidade. Então, como o CrossFit trabalha, essa é uma das valências, e ele trabalha 10, eu acho que essa modalidade esportiva, para qualquer idade, né? Não é só para os homens mais velhos, não. Eu acho ela muito interessante, porque você trabalha o corpo todo dia, o corpo inteiro. Né? Só que eles fazem, lógico, eles fazem um planejamento para você não estourar, né? Você não vai trabalhar todo dia com grande intensidade. Eles fazem umas periodizações, aí uma semana na quarta-feira é agachamento, aí no dia anterior foi um treino muito intenso, no dia seguinte eles fazem um mais leve. Uma dúvida que eu tenho, exige muito do joelho? O que você acha? Então, Pela sua prática. Você vê, eu joguei futebol a vida inteira. Eu não fazia perna, não treinava perna, porque eu achava que isso era o suficiente. As minhas pernas hoje são muito mais fortes do que Na época quando do eu era mais futebol. novo. Aliás, hoje eu com 50 anos estou no auge da minha forma física. Nem quando eu tinha 20 anos, 25, Todos Tava tão bem os condicionado. esportes de altíssima performance, eles exigem das articulações. Mas acontece que machucar é só quando alguém abusa, né? Ou executa um movimento de maneira errada, com torção, por exemplo, ou coloca uma carga acima da aptidão física da pessoa. Né? Quem se conhece, conhece o seu limite. Isso é fundamental. E muitos exercícios na musculação, por exemplo, melhoram a articulação do joelho porque estimulam a secreção do líquido sinovial, melhora a saúde. Por A exemplo, musculação. quadríceps, agachamento. Leg press. Leg press. Leg press, inclusive, é indicado para quem teve uma torção de joelho, Gente, qual que é o leg press? Me lembra? que empurra com os pés. Ah, Fica sim, sentado e pra empurra. coxa. É né? melhor que o agachamento?
Então, o agachamento é muito pesado. O leg press para o joelho, ele estimula a haver mais líquido sinovial e melhora a articulação. E por que o homem não gosta de fazer perna? A gente vê fortão e os cambitos. Não, mas Gente, a mulherada gosta de perna grossa. A mulherada gosta de homem de perna grossa. Porque Eu tô com um projeto agora, bumbum na nuca. Meu Como é coach isso? agora botou muito treino pra mim de posterior, glúteos. Então não porque... é só mulher que Não, bumbum na eu nuca. quero até o final do ano que vem ter um bumbum. aqui nessa mesa, os três aqui, eu conheço o Rubens há muito tempo, conheço todos Não há tem menos camito. tempo. Aqui Não nessa tem mesa, camito. todo mundo treina perna. Aham. Nessa mesa, todo Mas eu mundo quero treina saber perna. por quê? Por que homem não treina a perna? Porque é difícil. Fazer perna é difícil, principalmente se a pessoa levar a sério, Extenuante. né? É Na mais musculação, difícil ganhar massa muscular na perna que nos não, braços? Não, é própria- difícil treinar perna. Não, é a própria pesado. execução do exercício é Ah. difícil. Né? O agachamento é o único exercício da musculação que mobiliza todos os músculos do corpo, né? Não é só perna. Aquilo é difícil. Se a pessoa for até o limite, é muito extenuante. Né? Tem que ter um preparo mental grande Ah. para chegar no limite. E treinar a perna é difícil, eles querem as coisas fáceis. Mas eu Fácil, acho do que dia isso pra às noite. vezes depende um pouquinho também. Eu brinco que era eu e minha prima que fazia academia. E acho que na época era até o Zé Antônio, que era dono da academia, ele falava assim: nossa, se juntar os braços da Angélica com as pernas da Cristiane, vai virar a Mulher Maravilha. Porque ela já tinha facilidade com as pernas. E eu tinha mais com o braço. Então, será que às vezes pode ter a ver também, né? Não sei na mulher, né? Eu acho que é do ser humano sempre procurar o caminho mais fácil. Né? Aham. Qual? E eu falo de experiência, né? Que nem eu acabei de falar. Quando eu jogava bola, eu não treinava perna. Porque eu achava difícil treinar perna. É cansativo, mas é a base. E precisava. Tudo que é a base, as pessoas tentam evitar. E, por exemplo, agachamento, que é para eu acho que já é para quem é mais avançado. Mas o agachamento é a base para qualquer coisa. Não tem como você querer fazer qualquer esporte. bumbum, Esse eu já não dou coxa, conta. panturrilha, Eu vou agachar, eu tudo, fico. né? Desenvolve tudo, né? Core, tudo, trabalha. Por que você acha que você sempre teve perna grossa? Não, é assim. Eu sei, eu olhava. Nós temos assim, existem algumas aptidões que são inatas. Ela estava falando que uma tem uma aptidão maior e tal. Isso conta também. Quando o camarada tem mais aptidão, para ele não é tão penoso treinar perna como é para alguém que tem uma desvantagem genética. Só que o que nós aprendemos ao longo desse tempo todo, que quanto maior for a desvantagem genética, maior tem que ser seu interesse pelos músculos em desvantagem. É ali que você tem que trabalhar com mais atenção. O que você precisa entender na hora de começar é que se você tem essa desvantagem, você não vai conseguir trabalhar com a carga do coleguinha, né? O colega vai trabalhar com cargas muito maiores. Você vai ter que ser consciente daquilo que você pode Mas a fazer. pessoa fica Mas não constrangida, pode né? abrir mão. Não tem músculo, não tem massa muscular na coxa ou na panturrilha. Como é que eu vou começar com pouco peso? Será que tem a ver com isso? Olha, tem tudo a ver, mas aí entra aquela Precisa história. começar. Depende do ambiente. Se você chega numa academia onde o pessoal que instrui os novatos está bem informado, e eu acho que a academia que a gente está frequentando é assim, então eles melhoram o ambiente para essa pessoa treinar sem constrangimento. Né? Porque o Faz parte do constrangimento é o que ambiente. mais Então, se prejudica. você trabalha o ambiente, você consegue motivar essas pessoas. A pessoa chegou lá para começar um trabalho de musculação, eu tenho 45, 48 anos, nunca fiz, vou começar. Gente, é muito diferente. Eu tenho 63, treinei a vida inteira, tu é um cara com 40 e Sim, poucos o que vai músculo tem começar memória, agora. né? O corpo Então, tem o memória. ambiente e a orientação conta muito nessa hora. Pode? Tem a ver, claro que eu eu- insisto em falar também que tem a ver com a maturidade de cada um, né? Porque muitas pessoas se preocupam muito com o que os outros pensam, então às vezes deixa de maioria. frequentar ou de fazer o exercício. Tem outras que o que é super comum, se comparar com os outros, né? Sim. E se você quer ser infeliz, é só se comparar com os outros, né? Chega lá, o cara bem preparado, e você fala, nossa, mas eu tô fraco, eu não volto tenho mais músculo. aqui.
Mas você tem que ter humildade para saber que você tem que começar de algum lugar. Sim. E aí que é o Esse perigo ponto de que ele levantou machucar, é né? muito importante, É. né? Porque você mencionou aí constrangimento. O constrangimento ele depende do olhar, do juízo alheio. Se ele estiver sozinho, ele não vai ficar constrangido. Então, essa dependência do juízo, do olhar alheio, isso precisa ser trabalhado, né? A pessoa não se sentir constrangida. Outra questão é a da recompensa. Se ela começa a se exercitar, fazer exercício de perna e ver resultado rápido, Mas com a idade você não vê resultado rápido. mas vê E resultado. para manter também muda com a idade. Como manter? Você ganha uma massa muscular, uma pessoa de mais idade, ali a partir dos 40. E para manter? Mantém sem tomar suplementação, perde rápido, como é que é? Para os três aí a pergunta. Olha, dizem que a partir de 60 anos a gente perde 30% de massa muscular. 60? É. 60 anos? 30% há uma perda de massa muscular. Ah. Né? Todos os esportes, eu acho que estão desafiando isso. No caso do CrossFit e na musculação também, é possível manter. Eu conheço atletas da nossa época com 75 que tem um físico praticamente igual ao que era nos anos 70. Né? Então é possível. Há um elemento genético, sim, mas dentro do potencial genético de cada um, da aptidão física da pessoa naquele esporte. É possível ela se manter no máximo que a genética permite. Eu tenho uma curiosidade que eu não sei se vocês vão saber me responder. Me dá sua mão aqui, por favor. Olha aqui, ó. A sua pele não é pele de um homem de 60 e poucos anos. A gente faz musculação e a pele responde maravilhosamente bem. Não acompanha o rosto, porque a gente não faz exercício facial. Será que não é hidratação? Vocês É a renovação hidratam mais, celular? será, O que também? é? Não, que hidratação? eu Eu acho que passo creme. Não, Todo mundo passa líquido, creme. água, eu vejo os atletas. É a A renovação massa celular? muscular também, ela A faz, eu acho que destruição com que a de pele não fique células, a enrugada. renovação, tem a ver com isso ou não? Estou falando bobagem. Eu acho que tem, porque a construção de músculo, Sim. de tecido muscular, Pressupõe a destruição. pressupõe todo um metabolismo de reposição, substituição de células. Né? A pele é o maior órgão do corpo e indiretamente ela é afetada. E a nutrição é muito importante, porque os resultados, eu sempre dizia isso na musculação, os resultados são 70% alimentação e 30% O que você fala do açúcar? Dizem que açúcar envelhece. É? Olha, eu não sei. Você consome açúcar? No meu caso, eu tenho algum tempo que eu estou sem comer açúcar, porque eu voltei a treinar e para diminuir o percentual de gordura, não comer açúcar é mais rápido o resultado. Né? Competir, você ainda pensa, Rubens? Não, voltar a não, competir? de jeito Ele tá no auge da competição. Eu começou tenho agora, um sonho, né, que é de classificar para o torneio CrossFit Brasil. Quero estar alguma vez na vida entre os melhores, né? O Rubinho foi o melhor. Sim. Então, no caso, Então ele é uma referência. na musculação, existe categoria Master com pessoas com mais de 60 anos e tal. Mas para fazer uma atividade de desempenho tão elevado, com a performance tão alta, o limite aí entre o saudável e o que é prejudicial, eu acho que fica muito tênue esse limite. O atleta de alta performance, em alguns esportes... Muito sacrifício, né, também, né? Não é saudável. Eles fazem coisas que eu não estou disposto a fazer. Por isso eu não vou entrar em Por competição. causa da idade ou não? Por Não. escolhas. Qualquer ou- idade. Por causa de procedimentos para ficar com o mínimo de gordura possível, né? E qual é esse mínimo de gordura? A atleta é abaixo de 5% de E percentual. geralmente, quanto que vocês têm hoje de gordura, por exemplo? Não me leva em consideração, não, que eu tô meio gordinho. Mas você pesa tudo que come, não eu tá peso. gordinho, não. Não, eu tô fazendo. Tem que fazer esse controle. O vocês movimento fazem, agora tudo que come. o movimento é para perder, mas eu considero um cara
um cara da nossa idade, se ele tiver aí com 12% de gordura, tá bem. Você? O Toledo, eu não medi Não? recentemente. Você Não, sabe? ano passado, quando eu estava me preparando para seletivo torneio CrossFit Brasil, eu estava com acompanhamento de uma nutricionista e ela fez a medição, avaliação. ela fez pelo Bioimpedância. bioimpedância e pelas pregas, né? Aham. E num tinha dado 4%, no outro tinha dado 8%. Aí eu falei, vamos botar no meio, 6%. Mas ela ficou brava. Ela ficou Queria brava menos? comigo. Não, ela queria que eu tivesse com 9%, 10%. Ah, sim. Então eu não estava comendo o suficiente, porque eu precisava de Na mais. musculação tem que ser abaixo de 5. 5 Pra já competir. tá meio embaçado. Pra Mas competir. para ir para competição, Para competir abaixo de 5. E off-season fica Isso não é, no meu entendimento, não é mais saudável para um homem de 60 anos. Um off-season, um atleta de alto desempenho, off-season ele tem 10. Não tem mais que isso, não. Então tá aí mais ou menos no que você falou. Não, ele tem menos. Ele tem menos. 6. Ele tá, Na 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 competição, competição, ele estava né? com Na 6. competição. Mas isso aí, eu gosto desse tipo dessa conversa porque você vê que todo esporte tem os seus exageros, né? Então, por exemplo, fala assim, o CrossFit é um negócio muito intenso, exige mais. Mas um fisiculturista, por exemplo, tem que fazer o off-season, comer quando não está com fome. E treino, e muita carga, E peso. não comer quando está Tá com fome. que é o... Assim, é disciplina, né? A gente tem que ter uma disciplina. Mas as pessoas né? acham, porque todo mundo está mais preocupado em estar seco. Nossa, é difícil demais fazer dieta, eu quero emagrecer. Mas vai comer sem estar com fome. Também é ruim. É uma tortura. O pessoal acha que é fácil. E Você tem tem que que comer ter lá isso. 8 mil A gente mais calorias. Comer sem ter com fome. Você já passou por isso? Não, mas assim, eu acompanho, né? Eu sempre fui... Fisiculturismo tem Sempre isso. gostei de fisiculturismo. Eu fui na nutricionista ano passado e o Arthur até comentou, Rosane, essa dieta você não vai passar fome e você vai comer sem estar com fome. Eu não experimentei ainda, mas... É uma dieta funcional. Né? Ele briga comigo, Rosane, você é indisciplinada. Eu não experimentei. porque- Mas só de olhar, eu acho que isso é verdade. Porque uma dieta equilibrada, ela não é só a quantidade de nutrientes que você ingere. É o momento que você ingere os nutrientes. Você não deve deixar seu organismo de hipótese nenhuma, mais de 3 horas, durante o período ativo do dia, mais de 3 horas sem se alimentar. Senão, quando 3 você em se 3 horas alimentar, realmente se é você isso. passar do tempo, você vai ter um problema com a insulina. Então, se você quiser Começa a manter... ter uma espoliação de proteína muscular. Começa a ter problema. Depois, se você Perder passa... massa magra, é isso? um mecanismo biológico do corpo, né, que chama ciclo de Krebs. Se você passa muitas horas sem comer, o organismo começa a quebrar a proteína do músculo para fazer energia. Então é um canibalismo, né, muscular. O Catabolismo. próprio corpo está buscando a sobrevivência e ele busca o O alimento músculo vai lá no nele músculo. mesmo. Aí ele vai no músculo. Não dá uma dica aí, ó. É por isso que eu estava comentando aqui. Eles falam que a osteoporose, a gente que é mulher assim, né, já começa a preocupar mais com isso. Eles falam isso, né, que é um desgaste natural dos ossos, né? Que o músculo, quando ele está bem trabalhado, ele ajuda a evitar isso, né? Porque ele segura, né? Certamente. O osso também é passível de treinamento, os ossos, né? Principalmente na musculação, não é? Não, qualquer atividade. No CrossFit também. Mas seria através do músculo que você fortalece o osso. A atividade em si, não há perda óssea, porque o que acontece com a idade, por causa da mudança hormonal, a gente começa a perder cálcio, homem também. Homem né? também. Então essa perda de cálcio, ela é minimizada ou até interrompida com a atividade física. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. O diretor tá ali já, ó, sambando. Eu queria que você comentasse, Toledo. A gente vive de febre em febre. Agora a gente tá... Recente teve a febre do beach tênis, tudo era beach tênis. Não terminou ainda não. Agora a gente só ouve falar em CrossFit. Como é que você avalia isso? Existem essas fases, né? Onde as pessoas... O ser humano, acho que é muito sugestionado, né? E como É ele motivacional também. mas assim, nós temos essa necessidade de fazer parte de um grupo, né? Então, você convive com certas pessoas, elas começam a fazer uma coisa e você entra na onda também.
O CrossFit, eu não acho que vai ser uma moda, porque é um estilo de vida. Até porque você tem 8 anos. É um estilo de Esse vida. aqui já Eu tem virei década, vegetariano, né? parei de beber faz 6 anos que eu não bebo. E assim, eu acho que vai muito também do que você quer da vida, né? Então, Eu acho que não é só moda. Eu tive no exterior um tempo, e a cada esquina que eu ia tinha uma academia de CrossFit Ó. em Los Angeles. Então é um fenômeno mundial. O negócio veio, não vai passar. E tem isso, uma maneira de viver mesmo, é um estilo de vida. A minha filha pratica, então eu vejo. a filha dele pratica, ela é exemplo. Ah, sim, Não, ela você é academia, iniciante. sim. A Mariela é fera. Legal, e o pai, o esposo. E o CrossFit dá resultado. a Entendeu? gente As tá pessoas vendo. que começam a fazer, elas A gente conseguem tá vendo. resultado. Então, É vamos uma, agora. é uma atividade completa, a musculação não é completa. Entendi. Ô, Salma, a gente tem que encerrar, né? Eu queria que cada um falasse assim, se me perdoem se eu não perguntei alguma coisa, tá aí o momento de falar. Quer fazer aí suas considerações, deixar alguma dica? Fica à vontade aí. Então, essa questão, eu vou pegar pelo gancho do Toledo, de maneira de viver, né? Eu sou um platônico incorrigível, e para Platão, a formação humana era crucial que houvesse conciliação de ginástica, desde de criança, com música, né? Então, para viver filosoficamente é preciso ter uma atividade física, né? Não existe essa separação mente-corpo, né? Para a mente se manter saudável, é preciso que ela amplie a sua consciência corporal. Então, é por isso que eu me mantenho ativo e vou sempre me manter ativo. Não estou pensando em questões estéticas, mas como a qualidade de vida, Certo. que é o meu foco. Arthur. Eu quero, assim, aproveitando o assunto principal da nossa conversa aqui, que está mais relacionado a essa atividade, a manutenção da atividade com essa idade que a gente já tem. Estamos, assim, avançando, né? Todo mundo já dobrou o cabo da Boa Esperança, né? Então, uma coisa que eu li, um artigo que me chamou muita atenção, isso não chamou a minha atenção. Muito antes de chamar a minha, chamou a atenção do mundo acadêmico do mundo inteiro. No meu trabalho de mestrado, eu li um artigo de um grupo de pesquisa da Inglaterra que pegou adultos saudáveis de 65 anos para cima. Eram mais de 2.000 participantes dessa pesquisa. Eles queriam descobrir se o camarada que não treinava, fez essa pergunta aqui, que não treinava, se ele responderia ao estímulo. Você está com mais de 65 anos, a idade hormonal já está avançada, ele já tem alguns problemas. E a surpresa foi muito grande, que ao final de 6 meses, não tinha ninguém no grupo que não tivesse melhorado pelo menos 50% a força física. Muitos idosos que fizeram parte do trabalho relataram ao final uma melhoria muito grande, além da física, uma melhoria funcional. Eles passaram a melhorar, e aí pesquisas que se sucederam começaram a investigar isso mais a fundo, porque eles afirmaram que a cognição havia aumentado. Melhorar também. Então, a partir daquele trabalho, que foi um trabalho inovador, né, ficou assim muito exposto que o trabalho contra a resistência, nós estamos de musculação, está falando de CrossFit, são modalidades diferentes, mas elas são trabalhos contra uma resistência, não é só com o corpo, tem uma resistência a mais. Esse trabalho, como ele falou, a gente olha o cara fazendo CrossFit, parece que não dá para um cara que está acamado fazer um trabalho de CrossFit, como você pensa que não dá para fazer musculação, mas dá. Você pode reabilitar uma pessoa na cama com trabalho de musculação e fisioterapia para ela ficar em pé de novo. Então, eu acho que esse é uma parte do assunto que precisava que a gente falasse aqui hoje, né? Se a pessoa está assistindo a gente e pensa assim, será que está na hora de começar? Tá. Sempre está. Sempre pode. Ok. Desde que Boa dica. boa orientação e acompanhamento. Se você nunca fez, falou de consciência corporal, também falou muito. Quando você começa, não tem.
Então você se expõe a um risco de se machucar. Peraí. Então se você vai começar, começa direito, começa com orientação. Ok. Agora começa, viu? Sim. Começa porque não Boa tem, dica, não tem aí, ó. data para Ok. começar, não. Você, Toledo? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Eu nunca tinha participado de um podcast, eu gostei muito. Segundo, que quando vocês Pode falaram voltar que o depois, Rubinho... hein? Pode. Quando vocês falaram que o Rubinho vinha, eu fiquei bem empolgado, porque eu gosto muito de filosofia, né? E o Rubinho é professor... Podemos Nossa, fazer um podcast sobre vamos filosofia. marcar depois, o Inclusive, Todo há mundo uns aqui 10 gosta, anos, todo mundo há uns gosta. 10 anos atrás, encontrei com ele no Cajubá e eu pedi umas indicações de livros. E hoje ele já me deu outra. Que legal, É. que legal. Mas eu acho que tem muito sobre o que você quer da vida, né? Então, eu me preocupo muito em envelhecer com dignidade, né, com saúde. Com autonomia e independência. É isso, né? não quero ficar É, ué, dando autonomia trabalho e para os independência. outros, né? Fazer exercício me faz muito bem, faz bem para minha autoestima, né? Eu acho que a gente tem que estar bem mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Então, para mim, o exercício, ele ajuda de maneira geral, né? E vira um estilo de vida para mim, né? Então, E assim, eu gosto muito, por exemplo, eu chego no boxe e eu recebo muitos elogios, né? O pessoal... você se destaca. Você eu se não destaca. sei se eu me destaco, mas Destaca. eu, por exemplo, fazer certos movimentos com a idade que eu tô e disputar com a rapaziada, então muita gente fala que eu sou inspiração, porque eles Isso é veem minha legal. disciplina, meu esforço, essas coisas, né? Mas eu não sou nada demais. Mas o bom é que a gente mostra que não é a idade, né? É a cabeça. O que a Exatamente. gente quer fazer, a gente ainda pode fazer, né? Pode. Porque nós todos E deve. aqui estamos nessa Mas fase, existe né? Então, sempre o sacrifício, né? com certeza, tem que ter. Então, agora é um sacrifício a gente encerrar, porque o papo tá muito bom. E Comer nosso pão de o queijo. meu pão de queijo, preparado pelo Arthur, com um temperinho ali, um azeite, um chimichurri, né? Que você coloca o cafezinho. Gente, valeu demais a companhia de vocês. Eu sei que o assunto não está esgotado. Tem muita dúvida ainda, muitos questionamentos que a gente poderia fazer para os rapazes, mas fica para uma próxima se tiver vez, né? dúvida, né? Colocar Pode nos comentários, comentar, né? O pessoal ajuda a pergunta. responder. Inclusive, Gostei se do tiver rapaz. bastante Eu ia falar, nós somos promovidos, nós somos promovidos Aí, a ó, se tiver rapazes. bastante comentário e pedidos, os rapazes retornam. Exatamente. Valeu, Muito gente. obrigada. Parabéns Muito obrigada. das moças. Então, de repente, vocês tragam, podem trazer as esposas. Quem sabe um próximo podcast de casal. Eu não tinha falado aqui, mas você estava perguntando de referências, ídolos. Aham. O meu ídolo no CrossFit é uma mulher, é a tia Claire. Olha aí, tá vendo? Eu sou fã das mulheres, né? Eu acho que vocês são muito melhores que a gente. Ah, Então eu acho que um podcast com mulheres tem que trazer aqui, umas igual Vai, vocês vai, aí. tipo a faremos, Soraya faremos, e outros faremos, assim, faremos. vai Seria ser legal. Faremos. muito legal. Então vamos atacar o pão de queijo, gente. Bye, Obrigada. bye. Obrigada Obrigada. pela companhia. Serve café aí, Vamos servir Angélica. um cafezinho aí.